Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2015, trazendo como convidados muito especiais o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e o colega jornalista e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação, Humberto Chalub. Ao completar 469 anos, Santos se destaca como uma das mais importantes cidades do país. Polo da região metropolitana da Baixada Santista, a cidade se valoriza pela qualidade de vida oferecida à população, com indicadores invejáveis nos mais variados sentidos e medidos pelos mais variados índices e institutos de pesquisa. Nesse sentido, seu papel no contexto metropolitano é fundamental. O crescimento da região passa necessariamente pela força do município. Se a cidade vai bem, a região ganha. E o mesmo ocorre no sentido inverso. No entanto, Santos também tem outros desafios, pois 10% da sua população ainda vive em subhabitações, o que representa algo em torno de 40 mil pessoas que sobrevivem em condições precárias, seja em palafitas, nos cortiços ou em comunidades espalhadas pelos morros. Portanto, desafios não faltam para tornar Santos uma cidade que mantenha, mas também melhore a sua qualidade de vida oferecida à população. Um título que os santistas gostam de valorizar. Voltamos logo após com os nossos convidados aqui no Jornal em Foque, após o intervalo comercial. Até mais. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro e você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do Jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Aquecendo os tamborins. Sábado, a partir das 6 da tarde, você fica por dentro de toda a preparação para o Carnaval 2015. Os sambas enredo, os ensaios, alegorias e fantasias. Os grandes nomes do Carnaval Santista. Todas as curiosidades dos bastidores das escolas de samba. Aquecendo os tamborins. Apoio Atri Fiat em Santos, 3519-4000 e São Vicente, 3579-1000. Imita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo com um convidado muito especial o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e o colega jornalista e editor do Jornal BocNews, além de diretor da Faculdade de Artes e Comunicação aqui da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo aí. Uma extensa programação aí para o aniversário de Santos, 469 anos, uma data muito importante. Você pode já adiantar o que vai ter, o que o cidadão santista e os turistas que estão aqui na região vão encontrar aí para o aniversário da cidade? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Demaria, bom dia, Chalub. Bom dia aos telespectadores do Enfoque, uma satisfação estar aqui com vocês. E realmente, são 469 anos de uma história muito rica, temos muitos motivos para comemorar e também muitos desafios pela frente, para fazer com que Santos possa avançar cada vez mais e mantenha seu papel de destaque no cenário regional, estadual e nacional também. Nós temos uma programação bastante extensa nesse aniversário da cidade, além da parte solene, com todas as atividades. Nós temos aí a missa, a sessão solene na Câmara Municipal, os atos solenes,
que são inerentes à comemoração da data, boas notícias para a população durante esse período. Nós temos agora, começamos a programação da cidade, do aniversário da cidade, com a entrega do bonde café, né, que foi mais um equipamento turístico, objetivando atrair turistas de todos os cantos para Santos, e tem sido um sucesso absoluto. O bonde café é um bonde climatizado, onde as pessoas podem passear pelo centro da cidade, experimentando um café, né, de muita qualidade, uma parceria com o Museu do Café, extremamente importante, mais um equipamento para a cidade. Estamos desenvolvendo, no decorrer desse mês, uma série de ações, entregando algumas obras, iniciando obras importantes. Hoje mesmo estamos iniciando as obras da Policlínica da Areia Branca, que é a 10ª policlínica que nós estamos construindo na cidade, um grande investimento na área de saúde, um investimento importante para que a gente possa qualificar o atendimento à população. Na área cultural, destacaria na programação de aniversário da cidade a devolução para a comunidade santista de um dos equipamentos mais tradicionais e nobres da cidade para a cultura, que é a concha acústica, né? Depois de 13 anos fechada, nós conseguimos desenvolver um diálogo com o Ministério Público, com as autoridades, elaboramos um projeto que foi aprovado pelas autoridades competentes, conseguimos superar os obstáculos, arrumamos o recurso, fizemos a obra e agora estamos entregando a concha acústica, devolvendo ela para a população no aniversário da cidade. Temos algumas outras ações também importantes, eu destacaria aqui a Hospedaria dos Imigrantes, a nossa FATEC da Hospedaria dos Imigrantes. Aqui é uma notícia em primeira mão. Nós vamos receber na sexta-feira, dia 23, aqui o vice-governador Márcio França, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, que vem para autorizar a publicação do edital de contratação da obra da Hospedaria dos Imigrantes. É um projeto de restauro da Hospedaria dos Imigrantes, ou seja, tem um valor histórico, cultural muito significativo e também educacional, porque lá será construída uma FATEC. Então vai alinhar o histórico, né, o antigo, a recuperação, com o futuro, com o novo, uma faculdade de tecnologia. Será um dos prédios, sem dúvida alguma, mais emblemáticos da cidade. É um investimento, de Maria Chalub, de 72 milhões de reais que nós vamos conseguir viabilizar junto ao governo do estado, e edital de obras será lançado agora na programação do aniversário da cidade de Santos. Temos algumas medidas também no dia 26, estamos trabalhando para anunciar uma medida importante na área de gestão, de economia, de gastos aí, especialmente das locações de imóveis da prefeitura. Vamos ter uma boa notícia que será reservada para o dia do aniversário da cidade também nesse sentido. Enfim, trabalho importante para que a gente possa continuar avançando nas conquistas da cidade. Sem sombra de dúvida, avanços aí, essa questão da hospedaria é fundamental, até porque ali é uma área muito, muito complicada também. Obviamente, há muito tempo se fala de um reaproveitamento, né? Foi muito debatido durante também um momento que foi passado para o Sindicato do Comércio Varejista, para fazer um centro de convenções, e acabou não avançando isso daí. Realmente aquela área está muito degradada. Bom dia, Humberto, seja bem-vindo também. Bom dia, Fernando, bom dia, prefeito. Prazer tê-lo aqui com a gente. Gostaria de iniciar a minha colocação no seguinte sentido. Nós estamos acompanhando aí os anúncios do governo federal, principalmente na questão da área econômica, e tudo indica que haverá realmente esse ano, será um ano de aperto, aumento de impostos, retirada de alguns incentivos em algumas áreas. Quer dizer, a população vem sendo aí penalizada, vai pagar o preço pelos desmandos aí dos últimos anos, os gastos exagerados. E nesse contexto, inclui-se aí algumas grandes obras na cidade que estão previstas, especialmente da entrada da cidade, que já há um planejamento para ser feita, e isso de certa forma preocupa, porque ontem nós tivemos mais uma incorrência na entrada da Lemoa, com um caminhão que tombou com produto químico e gerou todo um transtorno na cidade, e mais uma vez se evidenciou essa necessidade dessa obra da entrada da cidade para poder ter acesso a Santos, ser facilitado. Como é que o senhor vê esse cenário agora econômico e dentro da perspectiva que o senhor tinha até de realização dessas obras, isso vai poder interferir? O senhor acha que esses recursos que estão alocados aí do governo federal vão ser realmente liberados para que essas obras importantes possam ser realizadas aqui na cidade? Olha, Chalub, acho que o cenário econômico para esse ano de 2015 é um cenário que preocupa, evidentemente, né?
diferentemente daquilo que foi dito, né, por alguns durante o período da campanha eleitoral, o que nós estamos vendo é realmente um cenário de preocupação, de estagnação econômica, essa é a perspectiva, e diante desse cenário, todos os entes têm que agir e saber desenvolver medidas para garantir os seus investimentos. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos fazendo algumas adequações orçamentárias, cortes que são importantes, para que a gente possa preservar aquilo que é de mais importante, que são os investimentos. O que eu lhe garanto é que a parcela de responsabilidade da prefeitura em todas essas intervenções, ela está garantida. Porque quando a gente fala de uma obra na entrada da cidade, isso é um financiamento. Então, precisa ter saúde financeira para contrair esse financiamento. Nós já superamos todas as etapas, assinamos o financiamento. Além de ter saúde financeira para comprovar que tem capacidade aí de pagar a conta, precisa ter contrapartida, né? E a contrapartida, né, que é no ato da liberação, também está reservada. Então, Santos terá a condição de dar essa contrapartida e de fazer frente às despesas para a obra da entrada da cidade. Agora, evidentemente que é impossível prever como o governo federal vai se comportar. O que existe, eu diria que é um instrumento que é irreversível, porque é um contrato, né? Nós já assinamos, já tem autorização de liberação, além da autorização de liberação, o contrato de financiamento, e nós já estamos, no caso da entrada da cidade, com a licitação da obra em andamento. Inclusive, nossa expectativa é até o fim do ano iniciar essa obra. O processo de licenciamento ambiental está caminhando muito bem. Ainda no primeiro semestre nós vamos ter a licença ambiental para todas as etapas da obra. Estamos caminhando em ritmo acelerado junto à CETESB, com o DEFA, os órgãos de controle. E eu acredito que nós vamos ter aí a colaboração do governo federal, como também do governo estadual, porque governar é escolher. Chalubi, essa é uma obra, você colocou ontem de uma intercorrência que houve, que prejudicou os santistas, que afetou a cidade, a qualidade de vida da população, porque na medida que se perde tempo na estrada, no trânsito, isso impacta na qualidade de vida. Só que essa é uma obra estratégica para o estado de São Paulo e para o país também, porque aqui é a porta de entrada do porto. Então, é preciso que os governos tenham essa sensibilidade. Ao fazer os anúncios e ao tomar essas decisões, tiveram a sensibilidade. A gente espera que essa sensibilidade se repita na liberação dos recursos para uma obra prioritária como essa. Prefeito, só acho que nesse sentido também, além dessa dificuldade desse área, também tem o túnel ligando a área, ali a Zona Noroeste, especificamente com a Zona Leste também, e também os teleféricos, também dependem de recursos federais. Dentro desse cenário, qual que o senhor acha que tem mais chance de levar ou o senhor acha que vai ter mais dificuldade em algum? Até porque está dentro de um planejamento também de mobilidade urbana nesse sentido, que é importante nessa linha. Olha, a obra da entrada da cidade ela está no estágio mais avançado. Seria a obra em relação, e é a nossa prioridade. Tá. É o que nós estamos concentrando todos os esforços pela complexidade, pela necessidade que nós temos do acesso à cidade. Então essa obra é prioritária. Os outros dois projetos, com relação ao teleférico e o túnel Santos de São Vicente, o túnel da Zona Noroeste, nós estamos ainda, no caso do teleférico, está também numa fase de licenciamento ambiental e de validação do projeto também no Ministério das Cidades. O projeto ainda não está plenamente viabilizado em termos de recursos pelo Ministério, nós não temos a totalidade dos recursos disponíveis para a obra. E na questão do túnel, ainda uma fase ainda mais incipiente, porque nós temos aí a liberação dos recursos, vamos fazer a assinatura do contrato, elaboração de projeto, não há previsão de início de obra para esse ano. A expectativa, se tudo correr bem, é o final de 2016 para iniciar essa obra do túnel da Zona Noroeste. Com relação ao túnel Santos Guarujá, que é uma outra obra também extremamente importante, já está também no estágio mais avançado, já tem a primeira licença ambiental, os financiamentos também já foram aprovados, os recursos do Tesouro do Estado para a obra durante o ano de 2015 já estão previstos no orçamento e não sofreram corte dentro das medidas que o governador Alckmin adotou. Inclusive, ele me garantiu que as obras não terão prejuízo do túnel Santos Guarujá. Então, a expectativa também, se não houver nenhuma judicialização de processo, nenhuma intercorrência ambiental, é que até o final do ano essa obra possa se iniciar, a obra do túnel Santos Guarujá. Então, eu diria que a obra da entrada da cidade e a obra do túnel Santos Guarujá são obras que se encontram num estágio mais avançado. E é difícil, né? Desviabilizar obras como essa não é tarefa fácil, né? A própria experiência na história recente da prefeitura, nós fizemos uma
avaliação com as equipes técnicas, com os servidores que estão até há mais tempo no quadro da Prefeitura, e a Prefeitura ser proponente, empreendedora de obras dessa natureza, é algo que nós não temos registro na história recente da cidade de Santos. Sempre parcerias, execução do governo federal, então a Prefeitura está empreendendo, ela está à frente desses grandes empreendimentos. Isso requer muito trabalho, muita dedicação, além da questão de viabilizar recurso, projetos, medidas burocráticas, e são obras que a população espera, algumas há 70 anos, outras há 50, 40, 30 anos, num longo tempo. Nós estamos trabalhando de uma forma responsável, arduamente, para que essas obras possam se iniciar e serem retiradas do papel. Agora, em relação a essa questão das obras também, acho que um fator aí que pode vir a também ser um dificultador é a questão de que muitas dessas empreiteiras que estão participando dessas licitações, elas estão envolvidas nesse caso do petrolão aí da Petrobras. Isso, de alguma forma, pode prejudicar essas empresas, do seu ponto de vista, que tiveram aí uma atuação, que estão sendo denunciadas agora, elas fazem parte de algumas concorrências das obras que vão ser realizadas aqui. Você acha que isso pode prejudicar em algum momento? Há algum fator impeditivo, por exemplo? Olha, Chalub, o que nós vamos fazer aqui é a licitação, todo o processo de contratação, respeitando a lei, né? Absolutamente 100% do que está na legislação. E é uma disputa, não existe ainda, é precipitado fazer essa avaliação, porque nós não temos ainda nenhuma obra dessa contratada, portanto nós não sabemos qual empresa será responsável pela execução. Pode ser uma empresa que esteja envolvida em alguma investigação, operação, como pode não ser. Existe um rol de empresas grandes aí para realizar essas obras. Empresas certamente são obras importantes. Aliás, essa é uma questão também problemática, porque também não existem grandes empresas no Brasil de portes tem a capital, que tem um capital, que tem um respaldo para fazer essa natureza. Aí eu acho que vai ser um fator interessante, porque ao mesmo ponto que se exige as licitações, a gente acabou descobrindo que essas empresas elas têm e se firmam em consórcios, muitas vezes, para poder... Dizer, são as mesmas sempre, né? Talvez aí é uma questão de legal. Mas aí eu queria entrar em outro aspecto, prefeito, até uma boa oportunidade que o senhor esteja aqui. O senhor já está há 2 anos aí à frente da prefeitura, quer dizer, já conhece bem os problemas da cidade. E um dos problemas que a gente tem visto aqui na cidade é a questão do grande número de veículos que trafegam agora nas vias de Santos, aí fruto aí do desenvolvimento do parque automobilístico brasileiro, do incentivo que foi dado pelo governo à compra de carros e, de certa forma, também os planos diretores que permitiram o maior adensamento da cidade acabaram por facilitar, porque onde existia uma casa em Santos antigamente, se construiu um prédio, onde existia essa casa, no máximo de uma garagem para 2 carros, hoje a gente tem um prédio que suporta aí 50, 60, 70 garagens e quantas mais puderem ver. Como é que o senhor vê essa questão do futuro da cidade? O senhor acha que esse é o caminho realmente? Ou nós estamos no momento de fazer uma reflexão sobre qual o caminho que Santos deveria seguir realmente em termos de mobilidade urbana? A gente está tendo os investimentos de VLT, depois de muitos anos, né, sendo reivindicados. De certa forma, é um investimento importante, mas aquém das necessidades que nós teríamos numa cidade como um todo, na região como um todo. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que está no momento da cidade parar, quer dizer, botar o pé na bola aí e falar assim, bom, esses investimentos que a gente vai fazer agora são túneis, são acesso à Zona Leste, entrada da cidade, mas quer dizer, nós estamos facilitando mais a estrutura para uso do carro próprio. O senhor não acha que seria o momento também de refletir sobre isso, de se buscar um caminho alternativo? Olha, eu não tenho dúvida que o futuro das grandes cidades, das médias cidades, está no transporte coletivo, né, em detrimento do transporte individual. Não há como, Santos tem uma das maiores médias de veículo por habitante do Brasil, né, e não há como nós ampliarmos a frota da cidade, sem falar que, além da frota de veículos próprios da cidade, Santos gera praticamente 60% dos empregos da Baixada Santista. Isso significa dizer que nós temos pessoas todos os dias que vêm trabalhar na cidade de Santos, Cubatão, Praia Grande, São Vicente, enfim, do entorno. Além disso, concentramos o maior número de universidades, pessoas que todos os dias vêm estudar na nossa cidade. Os hospitais, o sistema de saúde, nossa porta de entrada no sistema de saúde, nós atendemos, em média, 60% de santistas. 40% são pessoas de fora da cidade de Santos que serão atendidas
no nosso sistema de saúde. Então, isso significa dizer que há também uma circulação. Santos tem uma das maiores médias de veículo por habitante, contabilizando apenas os veículos licenciados na cidade de Santos. Se nós contabilizarmos todos os veículos que circulam pela cidade por conta dessas atividades, essa média aí se amplia significativamente. Nós estamos trabalhando com essas obras de mobilidade, de um lado, para facilitar o deslocamento das pessoas, né, dentro da cidade e também na região, Santos Guarujá, Santos São Vicente, a própria entrada da cidade, facilitar a vida do santista, garantir que ele possa se deslocar com mais qualidade, com mais agilidade, mas também desenvolvendo uma política de qualificar o transporte coletivo da nossa cidade. Porque qual o grande caminho para o cidadão deixar o seu carro em casa? É que a gente tenha um transporte coletivo diferenciado, de qualidade. Em cidades desenvolvidas na Europa, nos Estados Unidos, enfim, o cidadão acaba optando naturalmente em utilizar o transporte coletivo pela facilidade, pela agilidade e, obviamente, pelas condições do transporte. Então, nós temos essa clareza, tanto é que desde o início do governo nós desenvolvemos uma série de medidas para qualificar o transporte, desde a internet nos ônibus. Santos é a primeira cidade do Brasil a ter 100% dos ônibus com Wi-Fi, é a primeira cidade do Brasil a ter 50% da frota de ônibus com ar-condicionado, né, que gera um conforto também para a população. Ônibus novos, uma das menores médias de idade da frota em relação ao Brasil inteiro. Estamos avançando e vamos avançar mais, vamos fazer uma licitação que será publicada inclusive nos próximos dias, ainda dentro do mês de janeiro, para ouvir o mercado em relação a uma nova proposta para o transporte coletivo da cidade. Então, acho que o grande caminho é o estímulo ao transporte coletivo. O VLT vem nessa direção. Essa primeira etapa do VLT é um passo importante. Como você bem colocou, sozinha ela não resolve o nosso problema. Então, nós temos a necessidade de um conjunto de ações. As obras de mobilidade, essa questão da qualificação do transporte coletivo e o VLT, especialmente, eu diria, a segunda etapa do VLT, que já está em licitação, que eu digo que foi uma vitória para a cidade conseguir alterar o projeto do VLT, a segunda fase. Houve uma sensibilidade e uma concordância, quero aqui até agradecer ao governador Geraldo Alckmin, porque nós mudamos por completo o projeto, levamos o VLT para uma região importante, que é a região do mercado municipal, ali hospedaria, aquela área da cidade que carece de uma requalificação, e o VLT vai chegar na porta do mercado municipal, fazer a conexão com a região central, que é o destino de milhares de santistas todos os dias para trabalhar. É uma segunda etapa, que é uma etapa importante. Então, acho que com esse conjunto de ações, nós vamos avançar na mobilidade com um grande objetivo, Chalub, que é garantir que Santos possa manter esse padrão de qualidade de vida que eu diria hoje é o maior patrimônio da nossa cidade. Para isso, essas obras estruturantes, como nós denominamos essas obras de mobilidade, os projetos estruturantes, são fundamentais, e a qualificação do transporte coletivo. Se o cidadão tiver um transporte coletivo com bastante qualidade, eu não tenho dúvida que ele vai se estimular a deixar o veículo em casa. E além disso, para concluir, nós faremos esse ano aí a revisão da lei de uso e ocupação do solo. E eu não diria que nós vamos proibir a construção de garagens, mas nós vamos, em áreas em que o VLT vai passar, nos corredores do VLT, desestimular um número maior de garagens, justamente para que nós tenhamos menor número de veículos circulando na cidade. Ok. Depois dessas falas importantes, nós voltamos a falar sobre o tema transporte, mobilidade, logo após os intervalos comerciais. Até lá. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho.
Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro e você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do Jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, estamos iniciando o terceiro bloco do Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 21 de janeiro, trazendo como convidado o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e o colega jornalista, editor do Jornal BocNews e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação, Humberto Chalub. Mas antes da gente voltar a falar de temas importantes também aqui, a Cris Chalub, a jornalista Cris Chalub, tem uma pergunta de um internauta ao prefeito. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Recebemos uma pergunta da Elizabeth do Marapé. Ela quer saber quando a população poderá usar o Hospital dos Estivadores. E lembrando que vocês podem enviar perguntas através do nosso e-mail je@enfoquecom.com.br ou então nas nossas redes sociais. Olha, Elizabeth, do Marapé, Elizabeth, que nós estamos trabalhando com bastante agilidade aí nessa obra do Hospital dos Estivadores, é uma prioridade absoluta. Nossa meta, como sempre foi colocada, é entregar o hospital em funcionamento em 2016, então nós temos esse ano de 2015 em que as obras vão se desenvolver, depois do ano de 2016 para concluir as obras, equipar o hospital e abrir o hospital para a população. Os recursos para a obra, eles estão garantidos, nós estamos trabalhando na viabilização de recursos para equipar o hospital, estudando o modelo de gestão também mais apropriado para o hospital. E a entrega dos Hospital dos Estivadores, eu diria, faz parte de um grande projeto de requalificação da saúde, do sistema de saúde de Santos. Além do Hospital dos Estivadores, nós temos aí a perspectiva de construção de 3 novas UPAs, né? A primeira delas é a mais importante, a UPA Central, que vai substituir o pronto-socorro central. Ela será entregue já esse ano, funcionando, estamos aí numa fase final já de obra. As obras da UPA da Zona Oeste também já em andamento. E essas 10 novas policlínicas da cidade de Santos. São 10 novas unidades para dar a toda a assistência aí na atenção básica, especialmente da saúde da população santista. Então, com esse conjunto de obras, tenho a convicção de que nós vamos melhorar e qualificar o sistema de saúde da cidade. Agora, prefeito, um projeto sei que foi muito polêmico aí no início, foi a questão das organizações sociais, que, teoricamente foram admitidas aí para administrar alguns próprios públicos. Aí, principalmente na questão da saúde, foi muito discutida. Como é que ficou isso? De certa forma, houve uma certa grita aí por parte dos funcionários públicos, servidores, sindicatos, e de certa forma parece que não evoluiu muito. Temos algumas unidades que já estão sendo administradas pela OAS, ou o senhor desistiu da ideia? Ou todas essas unidades que o senhor está construindo aí vão ser fruto desse tipo de administração? Então, o nosso compromisso sempre foi de não gerar nenhum tipo de prejuízo ao servidor e avançar na qualidade, né, do serviço da saúde. Por isso nós introduzimos esse novo instrumento de gestão, que é a parceria com as organizações sociais. E a intenção, desde o início, sempre foi de fazer essas parcerias nos novos equipamentos da Prefeitura. Então, eu diria que a UPA Central, por exemplo, que será o primeiro a ser inaugurado dentro desses equipamentos que estão já em obras, nós vamos implantar a gestão em parceria com organizações sociais. Agora, o senhor pretende fazer assim, por exemplo, por partes? Quer dizer, iniciar com ver o resultado desse trabalho para poder implementar nas outras? Ou a sua ideia é essas novas unidades todas a partir de agora? Nós vamos implantar na UPA Central e, obviamente, avaliar, é algo novo para a cidade. Como nós dissemos na época da aprovação da legislação, nós temos excelentes exemplos bem-sucedidos Brasil afora, de serviços com bastante qualidade, como também temos alguns exemplos negativos. Então, nós vamos
acompanhar, ter um processo de gestão, de fiscalização, com metas, resultados a serem atingidos, garantir a idoneidade, a qualidade da instituição que vai atuar na nossa cidade. Por isso nós vamos ter um rigor muito grande no processo de chamamento, no edital de chamamento que vai selecionar a instituição. Então tudo está sendo pensado e planejado para que a gente possa avançar. Ter um novo equipamento, que eu diria que a cidade não tem um equipamento hoje como a UPA Central. A obra está sendo concluída com muita qualidade, é um equipamento diferenciado, não existe nada semelhante em termos de rede pública de saúde municipal de Santos. Eu diria que esse equipamento vai ser uma referência para o país em termos de qualidade e também, junto com uma infraestrutura diferenciada, um modelo de gestão diferenciado para que a gente possa avançar. E, obviamente, com a avaliação desse modelo de gestão, nós vamos avançar para outros equipamentos conforme o resultado desse. Prefeito, o senhor comentou, voltando ao tema de mobilidade urbana, bem, as obras do VLT estão indo, mas aparentemente estão indo num ritmo bem mais lento do que o desejado, né? Isso até, a gente percebe que houve uma certa diminuição no ritmo da obra, obviamente que isso prejudica também, porque há um planejamento também nesse sentido. O próprio presidente da CT já esteve aqui, é uma questão que você tem toda uma logística, porque ele atende áreas, regiões importantes da cidade e nesse sentido. Isso é uma situação. Teve um outro aspecto, hoje até o Jornal Tribuna coloca que a tarifa, o senhor falou que até março a tarifa não aumenta, né? A tarifa vai ter o teto de R$ 3,30, né? R$ 3,30, aumentando 40 centavos do que temos hoje. Paralelamente a isso, tem a questão que foi muito polêmica na Câmara, né? Um vereador que era de suposta oposição, Benedito Furtado, foi um defensor ferrenho, e um vereador de situação, Murilo Barleta, foi um crítico ferrenho à proposta de subsídio, que prevê aí até 25% do IPVA, o que equivale em torno de 22 milhões de reais, o que valeria a partir do próximo ano, segundo o presidente da CT que esteve aqui, não seria para esse ano nesse sentido. De qualquer maneira, o aumento da tarifa vai acontecer, isso é fato, porque já temos alguns anos sem aumento. E como é que vai funcionar essa questão do subsídio também, para ficar mais claro para o telespectador, da onde vão sair esses recursos que são do IPVA, que hoje são empregados em alguma coisa e vão ser usados na tarifa? Quer dizer, vai aumentar a tarifa e depois vai ter o aumento, vai ter o repasse do subsídio? Olha, André, é muito importante esse questionamento, até para que a gente possa esclarecer a população. Primeiro, política de transporte do município é o maior período da história da cidade em relação à atual concessionária que está na cidade há quase 20 anos, sem aumento da tarifa, sem um centavo de aumento. Nós estamos com a tarifa, vamos completar 3 anos sem um centavo de aumento da tarifa. E não é só não aumentar a tarifa. Além de não aumentar a tarifa, nós fizemos uma série de exigências à concessionária, ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi, internet, ônibus com piso baixo, mais de 150 novos ônibus para a população, sem aumento de tarifa e rigor absoluto na fiscalização. Nós multamos a concessionária, nesses 2 anos de governo, mais do que ela foi multada na última década, na cidade de Santos. Então, fiscalização permanente para que o serviço possa ser feito com mais conforto, com mais pontualidade para a população. Então, até agora, fizemos dessa forma. O contrato venceu. Nós poderíamos renovar o contrato por mais 8 anos. Era um direito, uma possibilidade prevista no edital original. O que nós fizemos? Não aceitamos a renovação por 8 anos. Renovamos por apenas 1 ano para preparar um novo processo de licitação, para ir ao mercado e saber se existe alguma empresa que vai oferecer uma proposta melhor para a prefeitura. Então nós é uma licitação complexa, todas as vezes que foi feita no município, levou tempo, disputada, enfim. Mas nós fizemos essa opção de ir ao mercado. Vamos publicar a licitação nos próximos dias. E todas essas conquistas que a cidade teve até agora, na questão do transporte, elas se tornam obrigação para a próxima empresa. Então isso não faz parte mais de nenhum processo de negociação, porque é difícil não conceder o aumento da tarifa e conquistar tudo aquilo que nós conquistamos. Então agora, a empresa que prestar o serviço para a prefeitura já vai ter a obrigação de colocar os ônibus com ar-condicionado, passará a ser uma exigência do edital. E o que nós fizemos? Como a contratação do transporte? O edital é um contrato de 8 anos,
por mais 8, são 16. Nós encaminhamos uma lei para a Câmara, né, estabelecendo a possibilidade, né, do subsídio, que é da Prefeitura colocar dinheiro para garantir a modicidade da tarifa. E por que que isso foi feito? Não necessariamente a Prefeitura vai lançar mão desse instrumento este ano ou no próximo. Por que que nós desenvolvemos essa estratégia? Por quê? Se nós não tivéssemos a lei aprovada, nós não poderíamos prever o subsídio. Ou seja, significa dizer que durante os próximos 16 anos, a Prefeitura não poderia se decidir ter o subsídio. Então, apenas foi uma questão formal e estabelecemos o quê? Um limite para isso. Qual o limite? O limite é até 25% da arrecadação do IPVA. Por quê? Para que a gente possa desestimular o transporte individual e mostrar que nós estamos investindo o dinheiro do carro, do transporte individual, no coletivo, dentro daquilo que nós colocamos aqui de valorizar o transporte coletivo. Agora, isso não significa dizer que a Prefeitura vai investir X milhões e nem que ela vai investir o subsídio. Né? Não é uma lei que torna obrigatória, é apenas uma possibilidade. Estabelece essa possibilidade. E nós temos a opção de colocar essa possibilidade para que a cidade não ficasse sem essa chance. Como nós estamos fazendo um processo licitatório que vai vigorar, no mínimo, pelos próximos 8 anos, é natural que a gente tenha esse instrumento disponível dentro do contrato. E a ideia é que a gente possa ampliar as exigências, qualificar o transporte da cidade. Temos muito ainda a avançar. Nossa meta é chegar em 100% dos ônibus com ar-condicionado na cidade. Esse é o objetivo. Hoje nós estamos em 50%, tem aí um longo caminho pela frente. Avançar na questão do atendimento à população, da integração ainda mais consistente, com projetos como o Bike Santos, por exemplo, para que o cidadão tenha a mobilidade garantida na cidade de Santos. Falando nesse sentido, só para a gente não retomar, dentro dessa proposta, o senhor sabe que está em vigor já um decreto do governador Alckmin, 60.595, que diminui aí a possibilidade da idade de 65 para 60 anos, hoje que em Santos não existe, especialmente para gerenciamento do AMTU. Como vamos ter a questão da tarifa única, do bilhete único, pelo menos dentro da integração do VLT com o transporte municipal, obviamente isso vai impactar também aqui na realidade. Isso é uma discussão muito antiga na Câmara, o próprio presidente da CT falou que isso impacta 20 centavos só essa diferença de faixa etária. Isso vai acontecer lá na frente, quando houver essa questão do bilhete único, que até pelo perfil da cidade, que a gente tem muita gente aí nessa faixa etária entre 60 a 65 anos, obviamente, como existe já um decreto, como que a Prefeitura vai se adequar a essa realidade? Porque você tem um transporte municipal, mas vai ter com bilhete único, vai ter, de certa forma, indiretamente, um transporte gerenciado pela MTU também nesse sentido. Já está previsto também nessa realidade? Olha, então, Maria, a cidade, do ponto de vista de integração funcional, do ponto de vista tecnológico, a gente vem se preparando já desde o início do governo, até nós lançamos mão em 2013 aí do cartão transporte, né, para evitar a utilização de dinheiro dentro dos ônibus, justamente com esse objetivo, porque para que a gente possa ter essa integração em bilhete único é preciso ter o cartão. Então, houve um estímulo para que a população pudesse aderir ao cartão transporte, isso foi feito, a população respondeu, e agora isso vai ser fundamental para que a gente tenha essa integração com o VLT. Com relação à tarifa, nós temos ainda que avançar com a MTU nesse sentido. É um grande desafio equilibrar, porque o sistema de Santos ele terá uma sobrecarga, o sistema do transporte de ônibus, em virtude do VLT, e é preciso dimensionar isso para que a gente tenha um equilíbrio, né, nessa tarifa. Então, essa questão da tarifa ainda está sendo discutida. Com relação aos 60 anos, logicamente que eu, particularmente, pessoalmente, sou favorável, é muito importante que a gente possa oferecer essa condição. Algumas cidades já fazem isso, o próprio Estado, os ônibus intermunicipais até também já tem essa previsão. Agora é importante explicar ao telespectador que qualquer gratuidade oferecida no sistema, seja para o estudante, seja para o idoso, quem absorve isso? Quem é responsável por pagar essa conta? É quem paga a tarifa inteira. É o próprio usuário, sabe? Porque não existe nenhum tipo de subsídio, né? Então, o responsável... Aliás, né, prefeito, é uma questão que deve ser colocada mais claramente, né? Na verdade, somos todos nós, né? Exatamente. Que acabamos pagando. Eu acho que é uma questão que deve ser colocada claramente e até um certo tipo de interesse, porque
se há uma opção pelo transporte coletivo, eu acho que a comunidade, de maneira geral, a sociedade vai ter que saber que ela vai ter que pagar por isso também, né? Que dá essa preferência. Então aí também incorre a questão dos subsídios, que chegou a ser discutido, mas não vingou a ideia, é do combustível para o transporte coletivo para os ônibus. Quer dizer, enquanto se faz todo um esforço para que as cidades invistam na mobilidade urbana, não há uma contrapartida por parte do governo federal, aí no caso, que poderia estar subsidiando o óleo diesel, quer dizer nós estamos na contramão, quer dizer, ela está agora, a presidente determinou que a incidência de novos impostos sobre o combustível, quer dizer, que isso vai incidir também no custo do transporte. Então é aquela coisa, quer dizer, não se quer carro nas cidades, mas se incentiva a venda de carro. Não se quer que a pessoa pegue o transporte, mas não se subsidia o combustível. Contrassenso, né? É um contrassenso. Então acho que é uma questão também política, né? O senhor pretende aí, de certa forma, com a representação dos novos deputados, a representação do seu partido na Câmara, levar um tipo de proposta dessa natureza, por exemplo? Mas antes do prefeito responder a pergunta do jornalista Humberto Chalub, nós vamos aos intervalos e voltamos logo mais. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Registre o seu amor por Santos e seja presenteado. Afinal, Santos completa 469 anos no próximo dia 26 de janeiro e você é quem ganhará o presente. Publique uma foto sobre a cidade no Facebook do BocNews e torça para que ela seja mais curtida pelos internautas. As mais curtidas ganharão brindes e serão publicadas na edição 1033 do jornal BocNews. Acesse o regulamento em bocnews.com e boa sorte! Imagine como é bom aprender brincando, brincar pensando, pensar criando, criar vivendo e viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque. Passar rápido aqui no Jornal em Foque, aqui na Santa Cecília TV. Lembrando que esse programa será reapresentado logo mais às 17 horas e também reapresentação no dia 26 de janeiro, aniversário de Santos também. Trazendo um convidado especial, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e também o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação, Humberto Chalub. Retomando a pergunta que o Humberto Chalub tinha colocado ao prefeito, justamente sobre um tema importante, né? Eu tinha colocado a questão de se fazer uma pressão política para o governo federal entender que talvez os combustíveis fornecidos para o transporte coletivo poderiam ficar isentos pelo menos dos impostos ou ter um tipo de subsídio, já que se propaga tanto essa ideia de mobilidade urbana, de facilitar o transporte coletivo nas cidades. O que o senhor acha disso? Eu acho que seria o momento de fazer uma cruzada em prol dessa proposta, prefeito? Olha, o que há, de fato, Chalub, você coloca com muita propriedade, é uma contradição em termos de política. Qual a prioridade? Se investe em obras de mobilidade, estimula corredor de ônibus e ao mesmo tempo, não se desonera aquilo que se relaciona ao transporte coletivo. Desde o combustível até as peças de veículos, enfim, o governo federal poderia avançar na desoneração, o que iria refletir no bolso das pessoas, porque na medida que há desoneração, que se paga menos impostos, isso acaba sendo computado no custo da tarifa e diminuindo o valor a ser pago pela população. Então, existem alguns projetos no Congresso Nacional em tramitação, no próprio Senado, prevendo essa desoneração. A gente espera que exista sensibilidade para esse tema, porque esse é um tema extremamente sensível à população. Como eu disse, nas grandes, nas médias cidades, é um desafio enorme e nós precisamos atuar. Acho que é um esforço conjunto
mas sem dúvida alguma a maior parcela de responsabilidade e o maior resultado quem pode proporcionar é o governo federal, porque esses impostos todos são impostos afetos aí à União. Então é muito importante que isso ocorra. Exatamente. Prefeito, mais uma pergunta do internauta, a Cris Chalub. Qual é a pergunta aí dos nossos internautas? Estão chovendo perguntas aí, apesar de não estar chovendo hoje, mas estão chovendo perguntas aqui. A pergunta é da Maria Aparecida, da Ponta da Praia. Ela quer saber se serão instaladas mais academias para idosos na praia, na Praça do Aquário, por exemplo. Maria Aparecida, sim, nós estamos instalando algumas novas academias para melhor idade e também estamos aí entregando amanhã, inclusive, novas estações de ginástica que podem ser utilizadas também pelos idosos em toda a orla da praia. Então, todos os conjuntos aí de equipamentos que nós temos na orla da praia, na areia, eles estão sendo mudados. Nós temos aí uns equipamentos novos, com aço inox, equipamentos modernos, com uma série de exercícios, a possibilidade de realizar uma série de exercícios, alongamento também nesses aparelhos. Serão 11 estações instaladas na orla da praia, desde a ponta da praia até ao emissário. Santos é uma cidade esportiva, esporte está no DNA da cidade, é muito importante que a gente tenha estrutura para oferecer atividade física à população, com o intuito de manter essa qualidade de vida que a cidade tem. Agora, prefeito, como é que o senhor está vendo essa temporada de verão? O senhor acredita que a cidade evoluiu na questão turística? O senhor tem alguma referência aí do setor hoteleiro, dos reflexos aí desses investimentos? Os primeiros números aí. A cidade vem sendo projetada constantemente como uma cidade ótima para qualidade de vida, uma cidade boa para se visitar, com bastante atrativos. E até certo tempo o pessoal do setor turístico sempre reclamava que, apesar disso, a cidade nunca tinha esse incremento da área turística, principalmente porque a cidade sempre é tida como um balneário, na verdade. As pessoas vêm para cá, ficam nos apartamentos, trazem as compras dos supermercados, colocam 10 pessoas no apartamento e aquele turismo que interessa realmente, que é aquele turista numa semana, que o turista vem, fica no hotel, consome e vai embora, a gente nunca teve esse grande fluxo. Como é que o senhor vê essa questão na cidade hoje? Olha, nós estamos investindo bastante na realização de eventos, né, para ter ainda mais atrações na cidade de Santos. Fora os equipamentos, inauguramos esse ano o Museu Pelé, temos o Aquário, o Orquidário, enfim, equipamentos que são importantes, Memorial das Conquistas, do Santos, e realizando esses eventos. Eu diria que o Réveillon, por exemplo, foi um ponto alto. Nós tivemos uma grande ocupação na rede hoteleira, tivemos mais de 1 milhão de pessoas na praia acompanhando a nossa queima de fogos. O fato de realizar esse evento Réveillon, isso acaba sendo também uma forma de atrair turistas. Nós tivemos, durante o período de Natal, Réveillon, fechamos aí o primeiro balanço, comparativamente com o ano de 2013, né, 2013, 2014, 2014, 2015, nós tivemos aumento, por exemplo, nos nossos equipamentos, na ordem de média de 36% de frequência de público. Aquário, o Orquidário, enfim, todos os equipamentos, a visitação nos bondes, a utilização do sistema de bonde da cidade. Então isso mostra que os turistas estão conhecendo mais as nossas atrações, estão participando mais ativamente. A rede hoteleira também teve uma boa resposta durante esse período. Nós temos recebido aí muitos visitantes na cidade. Agora, durante o verão, nós temos as tendas que estão montadas na hora da praia. Essas tendas estão montadas desde o Réveillon e ficarão até o Carnaval, ou seja, temos uma série todos os dias com eventos, espaços direcionados às crianças, o Espaço Kids, que foi uma inovação interessante para que as crianças também tenham uma opção de lazer e uma programação variada para todas as faixas etárias, todas as idades, para que as pessoas possam, de fato, usufruir desse espaço democrático que nós temos, que é a praia. Então, eu diria que nós estamos avançando bastante com relação à qualidade de vida. Acho que a cidade teve uma boa notícia agora no final do último ano. Houve uma pesquisa, inclusive publicada pela revista Exame, que fez uma avaliação aí das 100 maiores cidades do Brasil. 77 indicadores foram analisados, indicadores públicos aí que são referência. E dessas 100 maiores cidades, Santos, que tem muitos desafios e muitas necessidades, ficou em primeiro lugar. Então isso mostra que a cidade está, sem dúvida alguma, no caminho certo. Tem muito para ser feito. E o turismo, sem dúvida alguma, é algo que sempre pode ser potencializado. Então, novas atrações, novos equipamentos estão sendo permanentemente... A Copa do Mundo trouxe algum reflexo para a cidade? Olha, de uma exposição positiva. Primeiro que
nós tínhamos aí 83 locais, né, cidades, que tinham sido credenciadas pela FIFA para receber alguma seleção durante o período da Copa. E eram 83 cidades para 31 seleções, né? Foram 32 na Copa, tinha o Brasil, que já estava em Teresópolis. São 31 seleções para 83 locais. E nós conseguimos, aí o trabalho era para ter uma seleção, tivemos 2 seleções. E uma das seleções que foi a sensação da Copa, que foi a Costa Rica. Isso gerou uma exposição internacional para a cidade. Inauguramos o Museu Pelé durante a Copa do Mundo. Foi muito positivo para internacionalizar a marca da cidade de Santos e trazer mais turistas para a nossa cidade. E agora temos as Olimpíadas também, obviamente. Santos, entre outros municípios da região, aí podem se habilitar aí, com até reportagem importante do jornal Boc News sobre o assunto. Santos tem potencialidade também para abrigar outras seleções, que é uma característica diferente aí, diante de modalidades, enfim, nesse sentido, né? Mas, assim, a gente tem um certo problema. Só mais uma perguntinha rapidíssimo aí, porque o horário prefeito, é nosso... O senhor já está praticamente fazendo uma reforma, mini reforma administrativa, visando aí a futura eleição, praticamente. Trouxe alguns partidos. Já começou a pomba branca veio para o Ninho Tucano. Para a reeleição, prefeito? Já está trabalhando para isso? O senhor já está organizando o time para a próxima eleição? Transatlântico PAB, você vem aí? Eleição é ano par, né, Chão? Você é ano ímpar, a gente está trabalhando, tem muita coisa para fazer na cidade. E ano que vem nós vamos discutir o que vai ser feito em termos eleitorais. Lógico que o governo é dinâmico, alguns ajustes, não falaria em reformas, são ajustes pontuais que são feitos para que a gente possa melhorar, avançar. Esse é o desafio permanente da administração pública. Esse é um grande desafio também. Nesse sentido, a gente agradece, a gente sabe, prefeito, que a gente é limitadíssimo pelo tempo, né? Mas, assim, não faltarão outras oportunidades, que o prefeito está de volta em 2015, vir aqui ao Jornal Enfoque, né? Nesse sentido, seja muito obrigado, parabéns aí para o aniversário da cidade, Humberto, muito obrigado também, né? Então, a gente agradece a presença dos nossos convidados, lembrando que esse programa será reapresentado a partir das 17 horas, aqui na Santa Cecília TV, e também pode ser assistido a qualquer momento, em qualquer plataforma também, pelas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Além disso, esse programa será reapresentado nessa segunda-feira, dia 26 de janeiro, aniversário de 469 anos de Santos, uma das melhores cidades para se morar e se viver no país. Tenham todos um bom dia e um dia importante, especialmente também para o aniversário da cidade, que é uma data importante para todos nós. Até mais. Jornal Enfoque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.